Kon Hokage, um estudante de 17 anos e otaku de jogos hardcore, está bastante preocupado por não ter uma namorada e pretende mudar isso assim que puder. Em um final de tarde habitual, ele entrou em seu RPG favorito e está lutando com um ataque solo contra um dragão. Espada longa em mãos, mas como todo grande espadachim, Kan tenta realizar um movimento carregado final, mas falha miseravelmente ao ser atacado enquanto carrega sua habilidade. Ele está agonizando sobre maneiras de derrotar o dragão quando alguém lhe envia uma solicitação de chat no jogo. Após aceitar o convite de Flora, não demora nem pensa para aceitar também o próximo pedido dela. Afinal, como Kan poderia recusar as investidas de uma bela garota que possivelmente está interessada em um garoto tão responsável, decidido e organizado quanto ele? Kan pode ter acabado de conhecer a mulher dos seus sonhos online, um personagem bonito no jogo, uma voz fofa e feminina e, acima de tudo, alguém dando em cima dele. Ele aceita incondicionalmente o pedido dela por ajuda na vida real, preparado para ir até a próxima prefeitura dentro de um dia para se encontrar. Flora diz para ele não se preocupar com nada disso, pois ela o encontrará em breve. Somos lançados no meio de uma perseguição em alta velocidade. Uma carruagem real puxada por bestas com uma menina pequena dentro está sendo perseguida por veículos mecanizados de tropas com torres. Um dos tiros atinge a carruagem, paralisando-a. Tropas de ambos os lados saem e se enfrentam. Os guardas da carruagem caem um por um até restar apenas um. Mesmo em desvantagem numérica, o homem que se autodenominava Steel Sanglin declarou que nunca esqueceria seu dever sob qualquer condição. O tenente que lidera a brigada, Variation, empunha sua espada e em segundos é esmagado por Kano e sua cadeira giratória caindo do céu. Kan não tem ideia de como chegou aqui, mas é envolvido pelo grupo da menina. A pequena se revelou ser a Kali Juptris Street, Puria, a 36ª princesa de Saint Puria, e seu grupo conseguiu escapar para uma floresta nos arredores de São Puria. Kan é bombardeado com perguntas antes que consiga respirar. Ele ainda não aceitou sua situação, embora ache que pode ser tudo um sonho. A princesa o traz de volta à sua realidade atual com uma piada. Seu cenário de fantasia está completamente bagunçado, com nomes clichês para lugares, uma pirralha como princesa, Guts sem a depressão e que ama gatos, Sing Lane, e a forte, madura e encantadora Marian Dale, que poderia ser seu potencial interesse amoroso, sendo transgênero e não uma mulher como ele assumiu. A variação retorna ao acampamento militar para relatar ao seu líder, Eric Pyle do Cax. Kan ganha um pouco mais de entendimento sobre este mundo de fantasia e sua situação. Ele descobre os objetivos do grupo ao qual acabou de se juntar e o motivo pelo qual estão sendo perseguidos. A princesa Scarlet, a menina de 8 anos que já é tão madura quanto um adulto, estava a caminho da cidade capital para se casar com o Lord Jugleberg por uma aliança política. Foi a facção militante que os atacou, pois não queria que a aliança se concretizasse. O grupo dirigiu-se à cidade mais próxima depois de Kan decidir qual recompensa queria, por tê-los salvado dos perseguidores, um par de sapatos. Mas eles ainda precisam estar atentos a qualquer seguidor neste lugar. A cautela valeu a pena. Sanglai nota 2 soldados o seguindo, e eles correm para um beco para despistá-los. Os reflexos de Kan aparentemente são tão terríveis quanto sua escolha de sapatos. Marindale saca as armas nesta luta de espadas enquanto os soldados trazem os lança-foguetes. Como Kan se envolveu nisso tudo de fato, sacudindo os soldados, eles usam os túneis subterrâneos para seguir a leste em direção aos portões de saída desta cidade. Interpretando o silêncio como sendo a fuga bem-sucedida, Kan leva todos para o campo aberto para serem recebidos por Erpili, esperando com sua alma guia. Sanglen e Marian são ambos arremessados para trás em um único golpe, e Calm também tem sua espada destruída. Ele se levanta antes que Eric Pyle possa fazer algo à princesa. Isso o encoraja a usar toda a sua força de Calm para quebrar sua determinação e se livrar do incômodo que conseguiu pegar seu tenente de surpresa. Kong manifesta seu dragão interior e derrota Eric da mesma forma que seu personagem foi derrotado no jogo, exceto desta vez chutando Eric nos testículos com toda a força, usando seus novos sapatos pontiagudos. O grupo escapou da cidade, despistando seus perseguidores, e Kong também se apoderou da espada Alma Gear de Eric. Enquanto ele ainda não tem uma resposta clara sobre o que planeja fazer, a princesa Ekalate aproveita a oportunidade e o nomeia como seu cavaleiro, embora com um pouco de persuasão de Sanglan. É um novo dia ensolarado, e Eric acorda em um quarto de hospital bem decorado e tranquilo. Mas esse ambiente não proporciona alívio algum do trauma que ele sofreu no outro dia. A porta do quarto se abre, deixando uma aura ameaçadora infiltrar-se. Um médico com óculos super reflexivos está pronto para dar más notícias. Eric, daqui em diante, tem que viver verdadeiramente suas iniciais. Ele foi permanentemente e profundamente assustado e jura vingança contra aquele que se autodenominou Deti. Kan ainda não consegue aceitar sua posição como cavaleiro, um servo da princesa. Não é como se ele tivesse escolha e não tinha muito conhecimento deste mundo para seguir, frequentemente desabafando sobre como foi forçado a se inscrever para este trabalho. A cada passo, Sanglane lembra-lhe que foi uma ordem oficial da princesa do Império Streetperia, e os seus protestos não têm peso, e ele não tem opinião sobre se deve valorizar a sua vida. Pelo menos, de acordo com a princesa, ele não teria que se preocupar com sua próxima refeição neste cargo.
Khan sai furioso, e como esperado, nada de valor é perdido e ninguém vai atrás dele. Sangli e Marion discutem seus próximos passos e decidem continuar em direção à capital, embora em um grupo menor dessa vez, sem soldados adicionais como no carro, para não atrair atenção indesejada ou retardar o avanço. Mover-se rápido e discretamente como uma pequena equipe parece a melhor opção. Os batalhões parabenizam Eric por sua recuperação segura, sem saberem sobre a coisa preciosa que ele perdeu. Ele é constantemente lembrado de sua dor e constrangimento, e entra na tenda. Khan, sem nenhuma preocupação com a economia de bateria neste mundo de fantasia, está aproveitando a música de abertura de Ixion Saga DT à sombra de uma grande árvore perto do rio. Marion aparece e leva-o para dar uma caminhada enquanto ela faz recados. Ela pede que Khan reconsidere deixá-los e informa-o sobre o prestígio que vem com o raro título de ser um cavaleiro. Eles dirigem-se para o Pombal para utilizar os serviços de pássaros comicamente grandes. Esses pombos-correios são o modo mais comum de comunicação neste mundo, sendo que apenas a capital tem o luxo da comunicação alma. Eric Filjukikas vai relatar sua missão. Ainda não encontraram a princesa, mas estão preparados para partir assim que o fizerem. Seu superior quer que esta missão tenha sucesso o mais rápido possível para deter o progresso da facção moderada em seu império. Eric também precisa recuperar sua espada de Khan. Ele ri, pensando para si mesmo que Khan tenha a espada Almudiar, ele não pode usá-la e não representa uma ameaça real com ela. Ele não sabia que mesmo que Kung não soubesse como usá-la, a espada ainda estava sendo usada para cortar árvores de forma limpa, e estava recebendo um tratamento bastante severo. Sanglan e Kung estavam conversando sobre a arma, enquanto Arek estava ocupado com seu relatório. Enquanto eles concluem que não era uma espada normal, pois possui um cristal alma preso ao pomo e um gatilho perto do punho, e o perseguidor deles conseguiu afastá-los com um único golpe, eles não conseguiram aproveitar esse poder para si mesmos. Sanglan não conseguia sentir nenhuma energia de alma sendo emitida. Para a decepção de Khan, seus planos de vender essa espada disfuncional por um lucro massivo foram interrompidos pela princesa Icarly chamando-o para uma conversa. Ela o leva ao topo de uma das torres na cidade e explica cuidadosamente o estado do mundo em que estão. Para evitar que esse equilíbrio de poder fosse perturbado e o mundo queimasse nas chamas da guerra, era importante que ela garantisse uma aliança com Lord Jugglebug e, claro, não fosse interceptada pelas facções militantes enquanto fazia isso em Kill. Ela solicita sinceramente a ajuda dele. Khan tenta explicar que tudo o que fez até agora, incluindo ambas as vezes em que conseguiu salvar a princesa, foram coincidências. A primeira vez foi um acidente, e a segunda foi apenas o inimigo sendo muito desatento e vulnerável. Ele não é tão forte quanto a princesa acredita que ele seja. A conversa deles é interrompida por estrondos súbitos e tiros de canhão. Epipil e seu batalhão os alcançaram nesta cidade, e com seu novo carro de guerra, ele toma a cidade como refém e ameaça destruir este lugar e matar seus cidadãos com o fogo destrutivo de seu tanque, a menos que Dieter e a princesa saiam do esconderijo para eles. A festa da princesa se reúne. Sengling acredita que seria muito difícil escapar nessas condições, ainda mais com a cidade refém. Variations lançam uma granada e os forçam a sair do esconderijo, direto para a praça onde Eric e suas forças estavam reunidas. Isso o leva a virar seu tanque e apontar os canhões para o grupo. Apertando o gatilho, para surpresa de todos, o tiro atinge o prédio em que Variation e Leon estavam. Irek dispara mais uma vez e novamente não acerta Khan e seu grupo, mas sim seus próprios oficiais. Irek não consegue mirar ou se equilibrar, isso o faz lembrar de sua vergonha. Singlain não perde tempo em aproveitar essa chance para abrir caminho para Khan usar a espada Alma. Desviando de tiros de metralhadora, ele atinge as esteiras do tanque, essencialmente imobilizando-o. Adotando uma postura e soltando o clássico grito de protagonista de anime, Khan se prepara para um ataque usando o Alma Gear. O inimigo não o leva a sério, já que essas armas só podem ser usadas por pessoas selecionadas, chamadas de Hyperions, pois o homem comum não consegue fornecer energia suficiente para o Alma Gear. Para surpresa de todos, Khan aperta o gatilho na espada, fazendo-a brilhar e assumir energia alma ao redor de sua lâmina. Ele avança contra o tanque à sua frente, espada em punho, totalmente pronto para desferir um golpe final. Para surpresa de todos, um novo inimigo super poderoso entra em cena e interrompe o ataque de Khan. Khan tropeça em uma pedrinha. A espada cai da sua mão. Ao pegá-la, ele descobre que a pedra fica presa na ponta da espada e toda a Alma Gear agora parece um martelo. Eric aproveita essa chance para disparar outro tiro em Khan. Ambos se atingem ao mesmo tempo, e o martelo de Khan tanto desviou o tiro disparado pelo tanque quanto o destruiu no processo. Eric Pyle sai das chamas e corre direto para Khan com sua espada, mas não consegue manter o equilíbrio. Ele não consegue mirar também. Khan observa isso e o provoca, entendendo completamente que qualquer coisa que Eric faça irá falhar. E faz isso! Eric salta alto no ar, dá uma pirueta e usa a gravidade para se lançar direto em Khan, errando completamente e sua espada atravessando o chão como uma faca quente na manteiga. Foi bastante impressionante. Khan balança seu martelo potenciado por alma e garante que Herak mantenha a simetria no futuro. Os oficiais da facção militante vão cuidar de Herak caído e decidem recuar conforme suas ordens anteriores.
Kong também expressa sua desaprovação pelo apelido DT que eles vêm usando o tempo todo. Sanglan impede-o de atacar os inimigos que estão fugindo. Ele não tem que, nem deveria, provocar oponentes mais fortes do que ele. De qualquer forma, Kong salvou o dia novamente, e o grupo da princesa está muito agradecido por isso. Depois de deixar a cidade juntos, ele faz um acordo com a princesa. Ele se juntaria ao grupo dela e os acompanharia com a condição de que eles também fizessem esforços para encontrar maneiras de enviar a Khan de volta ao seu mundo original. A princesa aceita e também informa que seria conveniente ele acompanhar, já que a cidade capital significativamente mais avançada deve ter instalações disponíveis que possibilitarão seu retorno, ou pelo menos fornecerão pistas para isso. À distância, a mulher misteriosa que vem seguindo o grupo da princesa, e especialmente Kahan desde que ele chegou a este mundo, envia uma pequena criatura para segui-lo. É outro belo dia ensolarado, outra manhã serena em um quarto elegantemente decorado. Sim, Eric Pyle acorda novamente em um hospital e desperta abruptamente com a memória recente e traumática do incidente que o levou a ser internado aqui. A misteriosa mensageira de más notícias está parada na porta. O médico informa-lhe sobre sua condição atualizada agora, destruindo completamente o mundo de Eric. Em um lado diferente do mundo, a conversa de mais cedo continua na festa da princesa. Cam quer saber uma maneira certa de obter informações sobre como retornar ao seu mundo original. Marion acredita, conforme evidenciado pelo fato de que ele é capaz de usar a energia de alma livremente e que ele caiu do céu, que Cam pode ser de Elvidia. Elvidia é um continente mítico que foi levantado para os céus pelos Ictianos há muito tempo. Kono aprende mais sobre a conexão entre os Ictianos e os cristais de alma, como o que está preso ao punho de sua espada que ele pegou emprestada de Eric Pyle por um período indefinido. Enquanto caminhavam pela estrada, eles encontraram uma pequena criatura. É o mesmo que a misteriosa mulher que os estava observando enviou. Marianne e Sanglan se apaixonam instantaneamente pelo pequeno ser que faz o possível para conquistá-los também. A criatura se aproxima de Khan, mas ele está decidido a ignorá-la e continuar com a jornada. Ele constantemente se desvia com razões para ignorar a pequena criatura. Enquanto isso, em outro lugar, os oficiais da facção militante atrás da princesa estão reunidos em círculo. Eles estão discutindo a licença súbita e indefinida que Arakpili tirou de seu posto. Parecia haver muitos rumores e especulações em torno desse incidente, começando com licença médica ou punição por perder um tanque de bigas. Finalmente, também aprendemos o nome deste grupo de perseguidores, Incógnito. A princesa e seu séquito estão se perguntando sobre o comportamento de Khan na manhã anterior. Ele deixou muito claro que não queria nada a ver com a pequena criatura que encontraram e persuadiu todos a deixá-la para trás, mas ao mesmo tempo, a portas fechadas em seu quarto de hóspedes, Khan está despertando em um futon, curioso sobre o paradeiro e a segurança da mesma criatura que ele tão fortemente decidiu deixar para trás. Ele vai dormir. A porta do seu quarto range ao abrir, revelando pequenas patas. A vida trágica que ele teve quando, na sua infância, resgatou 2 gatinhos e obteve permissão da sua mãe para o sol nasce na manhã seguinte. Khan parece estar lutando, seu peito está sufocante, não há sinal do sono confortável que ele deveria ter. Seus olhos se abrem para notar o peso pesado em seu peito e ele salta com um grito alto. O resto do grupo corre para lá, após ouvir esse som assustador, e encontra uma cena em que a criatura do dia anterior está no futon, olhando para Kong, que está preso em um canto com aversão. O mesmo clima do dia anterior continua, com Marianne e Sanglan a favor de manter a criatura, enquanto Kong não quer ter nada a ver com ela. Ambos os lados são bastante insistentes nisso, já que a criatura aparentemente o seguiu até ali. Marion declara que ela assumirá a responsabilidade por isso. Em resposta, somos apresentados ao personagem secreto do programa. O velho rabugento Moncan faz uma aparição e tenta ao máximo convencer todos os outros a concordarem com ele. Ele tenta todas as desculpas possíveis e é confrontado com respostas igualmente convincentes e sem sentido de Marianne e Sanglan. Depois que a princesa declara que não vai interferir e deixa Marianne fazer o que quiser, Kong elabora um plano diferente para se livrar da criatura. Ele tenta comprar armadilhas, capturá-la e envenená-la, mas é impedido por alguém em cada tentativa. Eles realizam outra reunião sobre o comportamento suspeito de Khan. Ele ainda tenta evitar as razões deles com as desculpas mais estranhas possíveis. Marion eventualmente o encurrala e diz para ele ser honesto. Desta vez, Khan se abre sobre seu passado. Cuide deles, alimente-os e cuide deles. Mas depois de tudo isso, os 2 gatinhos parecem odiá-lo. Ele não quer uma repetição disso neste mundo também, que foi sua verdadeira razão por trás do comportamento estranho. Todos dizem a ele para dar uma chance à criatura. Talvez isso não seja como antes, pois ainda não era tarde para se reconciliar com a criatura. Ele tenta acariciá-la. A criatura mordeu sua mão inteira. Uma batalha épica acontece depois que ambos decidem que não vão mais ser gentis um com o outro. O
O final fica completamente destruído depois que Khan até usa sua espada Alma. Ele se esgota e desmaia depois que a criatura bate em seu rosto. O grupo decide acolher a criatura, com Marion sendo responsável por ela. Eles continuam sua jornada para a capital, parando para um rápido descanso sob uma árvore. Outra briga ocorre entre a criatura e Khan depois que ela foge com a parte dele da comida. Enquanto a comédia acontece, o grupo decide nomear a criatura. Após um longo debate, Khan informa a todos que ela se chamará Pet a partir de agora. Mais longe dali, Eric Pyle e Variation estão a caminho da propriedade da família de Eric. Ele ainda está de licença e Variation se ofereceu para levá-lo para descansar. A propriedade do Cax geralmente está desocupada, com o mordomo mantendo as instalações. Mas naquele dia, a noiva de Eric, Amélia, estava de visita. Ela queria recebê-lo após saber sobre sua licença e cicatrizes da batalha. É evidente que ela se importa profundamente com Eric. Ela dá as boas-vindas calorosamente à Variação 2, o subordinado que salvou Eric no campo de batalha. Eles entram e o mordomo, já que é um isekai, o mordomo, claro, se chama Sebastian, mostra a Variation o seu quarto de hóspede. Em um quarto diferente, Eric respira o ar calmante de sua casa e a presença acolhedora de sua amada noiva. Amélia aproveita esta oportunidade para lhe dar um unguento para suas feridas. É de uma receita antiga passada na família dela e dizem ser muito eficaz. Ao ouvir a pergunta sobre onde exatamente no corpo ele estava ferido, ele cai em uma crise fictícia criada em sua mente. Ele também se importa profundamente com Amélia e não quer que haja uma rixa entre eles. Mas suas cicatrizes da derrota eram muito preocupantes e faziam sua mente correr solta com fantasias onde, em cada futuro possível em que ele se abre para Amélia sobre sua condição, resulta em ela deixando e também manchando sua honra para sempre diante de todos. Após muito sofrimento, ele decidiu que seria melhor manter isso em segredo. Ele recusa a pomada, inconscientemente a deixando triste. Ele sai da sala e sai do prédio com Variation, planejando partir. Tanto Sebastian quanto Variation estão inquietos com a tensão no ar e o comportamento dele em relação a Amélia. Eric acaba sendo convencido a levar Amélia com eles. O rosto dela se ilumina instantaneamente quando Eric a chama. A viagem de carro até o destino deles, um lago na floresta, fez com que Eric continuasse sua sequência de pensamentos turbulentos de antes. Ele ainda não consegue imaginar um futuro em que Amélia não o deixe depois de descobrir a verdade. À beira do lago, os pensamentos intrusivos voltam quando ela, de modo brincalhão, faz uma pergunta sobre o futuro deles. Sua insegurança e trauma são desencadeados inadvertidamente e ele sai dali. Emília está preocupada com o comportamento recente dele e pergunta a Variation sobre seus ferimentos, apenas para descobrir que ele não deixou mais ninguém saber também. O trio está de volta à propriedade ao pôr do sol. Eles são recebidos por dois parentes distantes de Eric, chamados Limpus e Gabriela, que imediatamente tentam dar a Eric um remédio secreto que foi passado em sua família. Eric inicialmente rejeita, mas ao ouvir que é muito eficaz na regeneração de feridas e que basta beber, ele aceita. Amélia fica magoada com isso, já que Eric se recusou terminantemente a dar-lhe a pomada antes. Parecia-lhe que ele confiava mais nos seus parentes distantes do que na própria noiva. Todos eles tinham o jantar preparado mais cedo do que de costume. Sebastian preparou comida e bebidas a tempo, conforme solicitado. De volta ao quarto de hóspedes, os dois irmãos estão executando o plano que prepararam. Olympus está preparando a mistura, enquanto Gabriela se arruma com maquiagem e um vestido de noite. O objetivo deles é que ela seduza Eric Pyle com a ajuda do estimulante e se force a entrar na família do Cax através do casamento. Ao mesmo tempo, Limpus consolaria a desolada Amélia e a atrairia para se casar com ele. Dessa forma, eles garantem influência e finanças suficientes para reviver sua própria família, que tem passado por tempos difíceis. A bebida pronta é levada a Eric por Gabriela, que está no quarto dele. Ela faz com que ele beba, deite-se e cria uma situação em que ela grita, e todos que vêm responder são confrontados com a aparente cena de Eric forçando-a a ir para a cama. O irmão dela garantiu, com comentários altos e irracionais, que todos os esforços de Eric para esclarecer esse mal-entendido fossem em vão. O objetivo deles é garantir que Amélia esteja magoada, e eles acreditam que essa cena planejada é bem sucedida. Eric quer provar sua inocência e recuperar a honra, e propõe um duelo para resolver essa questão. A outra parte aceita. Variation segue os irmãos até sua carruagem e escuta a conversa sobre os planos desleais. Também confirma que Arek é inocente. No entanto, Arek não desiste do duelo. Se não for para acabar preventivamente com os esquemas, é para redimir-se por ter machucado Emília. No início da manhã seguinte, Arek, Variation, Limpus e Gabriela se encontram no local combinado. Eles confirmam os termos do duelo, e os irmãos atraem Arek a dizer que ele estará nesta luta sozinho, sem ajuda. Limpus convoca capangas contratados que estavam escondidos nas proximidades. Todos os 7 se juntam contra Erek, mas ele não se retira. Enfrentando todos, ele lida rapidamente com eles e chama o último oponente, Limbus. No entanto, este último, sem vergonha, convoca um pássaro gigante desta vez como substituto. Eric está ficando cansado depois de lutar contra a gangue e agora este pássaro, mas ele não pode pedir ajuda, de acordo com os termos do acordo. Uma voz familiar o chama. Amélia correu até aqui para incentivá-lo. O pássaro gigante se volta para atacá-la. Isso poderia se tornar um desastre, mas Eric, agora com determinação suficiente,
usa seus poderes de Hyperion pela primeira vez neste suposto duelo e mata o pássaro antes que ele possa ferir Amelia, dedicando essa vitória a ela. Somente o oponente final e original permanece. Olympus tenta falar para se livrar das coisas, e Eric realmente lhe dá uma chance. Mas como a doninha que é, ele chuta Eric na virilha assim que ele se vira. Ele realmente acredita que venceu, e de acordo com os termos, ele receberá toda a fortuna dos Ducax. No entanto, após todas as experiências intensas pelas quais passou para preparar seu corpo para este dia, Eric não se abala. Desta vez, ele está furioso. O Doninha chamado Olympus está começando a irritá-lo neste momento, não apenas tendo tramado algo que resultou em Emilia se machucar e trapaceado no duelo, mas acima de tudo, tocando em sua insegurança. Basta um forte gancho para nocauteá-lo e Eric volta para seus amigos e noiva. Sebastian e Variation estão preocupados com ele, já que qualquer homem estaria em imensa agonia após o golpe que levou. Mas ele desconsidera com a declaração de que vinha praticando. É hora de Erec e Variation saírem, já que o primeiro decide ir a um spa adequado para focar em sua recuperação. As lutas recentes mostraram sua condição mais uma vez. Amelia está lá para se despedir dele e oferece o bálsamo medicinal mais uma vez. Eric aceita graciosamente desta vez e a assegura de que não há mais nada com que se preocupar. Prometendo voltar em breve, eles finalmente partem em direção às termas de Tamatsukiri. A alta hierarquia da velha ordem religiosa, aqueles que apoiam o Incognito, a facção militante que se opõe à aliança que a princesa Ikalite está buscando, estão realizando uma reunião secreta. Os fatos sobre a situação são compartilhados junto com os novos fatores que entraram em jogo, atrasando o progresso de Erec Pyle na captura da princesa. Um dos sacerdotes lá emprega os serviços de um criminoso sedento de sangue chamado Georg, que está acorrentado nas masmorras. É claro que ele planeja fazer algo sem que os outros saibam até que os resultados aconteçam. Enquanto isso, Kong ainda está pensando em maneiras de voltar para casa. Eles estão alheios ao fato de que estão sendo seguidos por Tiorg. Logo, chegam a outra cidade grande, onde se hospedam em uma estalagem. Khan está compartilhando um quarto com Sanglan, e eles estão se mexendo e agitando no sofá, enquanto o outro polish e mantém sua espada, respectivamente. Khan está inquieto com o fato de que pode levar mais 2 meses para chegar à capital, onde pode encontrar pistas para voltar ao seu mundo, ou tentar conseguir uma audiência com os Itianos, que facilitarão o mesmo. Marion entra de repente na sala, informando Xingling sobre o comportamento estranho da princesa. Ela teme que, se for realmente o que pensa, eles terão que agir com muito cuidado ao redor dela. Marion leva Sanglan com ela para confirmar suas suspeitas. Ele entende a dica e eles correm em direção ao quarto da princesa, com Khan e Pet a reboque. Hikaru está sentada no sofá, olhando pela janela com uma expressão impassível no rosto. Com um olhar para ela após abrir a porta, Marion e Sanglan confirmam seus temores. Apressados, eles imediatamente se retiram, deixando-a em paz, e também se certificam de calar Khan antes que ele faça algo que não deve ser feito. Eles o informam sobre o estado da princesa. Ter o Arroge presente na cabeça é um sinal de um certo período que os membros da família Royal Street Puria têm quando entram em um período de hiperatividade séria. Eles experimentam intensas mudanças de humor, têm um apetite voraz e até mesmo as menores irritações podem desestabilizá-los. Uma voz vem através da porta dizendo a Marion para preparar comida para a princesa em breve. Ela começa a trabalhar sem perder tempo. Todo o inventário da cozinha da estalagem está espalhado. Há uma variedade de ingredientes transbordando da mesa. Marion lista 10 receitas requintadas que ela pode preparar com os materiais presentes. Não é suficiente. Ela manda Sangalin numa viagem de compras para conseguir mais ingredientes, enquanto Kami precisa de um pouco mais de persuasão para acompanhá-lo na viagem como assistente. Eles reservam a estalagem inteira para que não haja danos colaterais entre os hóspedes se as coisas não correrem bem. A dupla sai correndo da carruagem em direção às ruas de compras, compra o que precisam e volta rapidamente para a estalagem. Khan mal consegue ficar em pé com o peso de apenas 13 dos ingredientes nos ombros. Sanglan aproveita o tempo na viagem de volta para deixar bem claro na cabeça de Khan a gravidade da situação. A princesa é uma bomba relógio e eles não sabem o que pode desencadeá-la. Eles só podem pisar com muito cuidado e ouvir seus desejos. Eles notaram apenas um único arro até agora. Na pior das hipóteses, se a princesa ficar com 3 aorges na cabeça, todo o inferno se desencadeará. Mesmo que ele não tenha presenciado pessoalmente o período de hiperatividade da princesa antes, Sanglan entende muito bem que desastre poderia recair sobre eles e sobre as pessoas dessa cidade se o pior acontecer. Cam não entende por que ele tem tanto medo. Afinal de contas, parece para ele as divagações mal-humoradas de uma criança mimada. Marion está lutando suas próprias batalhas na cozinha da pousada, já tendo esgotado a maioria dos suprimentos e aguardando mais. Ela preparou muitos pratos em grandes porções e ainda não é suficiente. Sangalin e Khan chegam, colocam as sacolas de suprimentos frescos e imediatamente começam a trabalhar novamente. Eles levam os grandes pratos cheios de comida para o quarto da princesa. E Carlete já terminou a comida servida um pouco antes quando os dois chegam com uma remessa nova. Ela não demora a limpar isso também, e instrui-os a trazerem mais comida, algo mais consistente desta vez. Marion, tendo que trabalhar sem pausa sozinha, está com os dedos dormentes e o corpo fatigado. Isso ainda não é desculpa para parar.
A culinária deve continuar. Novos pratos ainda estão sendo preparados e servidos à princesa. Não demora nada para esvaziar os pratos. A discussão de Kaan e Singalen está começando a irritá-la, e Karlad está na fase 2 com o segundo Arhawad fora agora. Sent está pálido e suando de medo. Ele é instruído a falar como um gato, deixando de lado o jeito de falar que ela achou irritante. Ele deve engolir seu orgulho e obedecer. Este não era nem o momento nem o lugar para colocar em risco sua vida ou a das pessoas desta cidade. O animal de estimação é instruído a se comportar como um pássaro. Não tem opção também. Deve, a partir de agora, pio e voar. O sol vai se pôr em breve. A mente de Marion já há muito tempo deixou este lugar. Ela está preparando um espeto de porco inteiro. Despertada de volta à realidade, ela ainda está frenética com a lista de coisas que ainda precisa preparar. Sobremesa, lanches e preparativos preliminares para o dia seguinte. A sanidade de Sanglain está em um ponto baixo. Ele tem que falar como um gato. O animal de estimação também está cansado. Ninguém está em boas condições, nem mentalmente, nem fisicamente. Khan se pergunta sobre o motivo que está levando todos ao extremo. Ele sente que é hora de pôr fim ao estado atual das coisas, e ele vai convencer a princesa a parar de agir de forma tão mimada. Agindo contra os protestos de Marianne e Tingling, ele sobe para falar com a princesa. Ele a repreende levemente e diz para ela ser mais fácil com os outros. De alguma forma, para a surpresa de todos, ele consegue convencê-la a sair do quarto e levar os pratos escada abaixo ela mesma. Mio então acredita que teria sido uma experiência quase fatal se as coisas tivessem dado um pouco errado. Sandy enfatiza que foi muito imprudente. Khan ainda acredita que a tempestade já passou e que não foi um grande problema. A noite chega e é hora de dormir. Assim que as luzes se apagam, Jor, o assassino enviado pela antiga ordem religiosa, vê a deixa para começar a trabalhar. Ele segue para a cozinha primeiro, onde as luzes ainda estão acesas. Se ignorada, a pessoa acordada pode alarmar os outros, tornando seu trabalho significativamente mais difícil. Ele salta para que a pessoa acordada com sua faca à frente. Marion, sem esforço, quase instintivamente, bloqueia a faca que vem em sua direção com um batedor, de todas as coisas. A forma demoníaca de Marianne devasta completamente Georg, que interrompeu seu trabalho destinado a manter a humanidade segura. Após sofrer abusos físicos e verbais, ele é forçado a desistir de silenciar a pessoa. Não há como ele voltar lá. Ele decide preservar sua vida e ir atrás da principal recompensa. Afinal, uma menina pequena só podia gritar e chorar. Ela não poderia machucá-lo nem oferecer resistência suficiente. Ele sobe as escadas apenas para encontrar Sanglain agachada e sentada contra a parede no corredor iluminado pela lua. Ele se levanta e começa a caminhar em direção a Georg. Ele lhe dá um aviso muito sério para voltar sem fazer barulho. Ele deve ir embora imediatamente para o seu próprio bem. Georg ficou seriamente assustado ao ver um homem alto, musculoso e adulto caminhando em sua direção sem sede de sangue nem uma recepção amigável, e acima de tudo, falando com uma voz de gato. Ficar aqui por mais tempo não vai ser saudável para ele. Ele foge imediatamente. Por pura coincidência, o quarto em que eles correram para escapar dos ameaçadores Hooks que miavam acabou sendo o quarto da princesa. Isso deveria facilitar muito o trabalho dele. Ele caminha até a cama no centro do quarto e está prestes a cravar a faca. O que se seguiu é algo que nunca deveria ter acontecido. Esse movimento ameaçou as vidas de todos, não apenas de uma única pessoa. Não muito longe, Kon está vivendo uma vida de ignorância feliz e paz. O que poderia ter sido uma ida ao banheiro como qualquer outra foi interrompida por um Georg frenético. A porta se escancara e Georg corre até a pessoa mais próxima que encontra e sobe, buscando abrigo. A única tragédia aqui é a roupa de Kon ficar molhada. Georg está visivelmente tremendo, cheio de pavor, e Carly não era nada do que ele pensava. O demônio furioso poderia ter acabado com sua vida se ele tivesse sido mais lento para escapar. Khan não consegue levá-lo a sério, ele deve ser um ator contratado para convencê-lo de algo. Juntos, ambos caminham até o quarto da princesa. Khan se aproxima da cama para verificar como ela está, apenas para encontrá-la vazia. A luz de sua vela é apagada, fazendo-o se mover perto da janela por um breve momento. Georg ainda está sentindo calafrios e é emboscado pelo objeto de seus medos. Algo está muito errado aqui. Kong pode sentir isso. Há olhos em algum lugar no teto olhando para ele. Há uma presença sinistra dentro do quarto e a presença está extremamente furiosa. A princesa Hikari, em sua fase final de chefe, salta sobre Kon, pegando-o de surpresa e fazendo-o cair. Seus golpes subsequentes para eliminar este incômodo são fortes e rápidos o suficiente para quebrar as paredes de concreto. Essa criatura de Bloodborne destrói os planos de assassinato das ordens religiosas antigas e faz com que o notório criminoso Georg nunca mais apareça. As termas Tamatsukai são uma das regiões especiais onde a água com traços de minério de alabastro e minerais jorra do chão. Isso torna as fontes termais daquele lugar terapêuticas e facilita a recuperação de qualquer lesão, além de estimular ainda mais o corpo. Por pura coincidência, essa cidade resort é o próximo destino tanto do grupo da princesa Hikari quanto de Erapili. Sanglain leva o grupo a uma hospedaria chamada Jewel Inn. As recepcionistas conduzem os membros até o quarto reservado.
A princesa e Marion recebem um grande quarto que vem com banhos, salas de massagem e mais, enquanto os rapazes ficam com um quarto pequeno destinado apenas a dormir. Eles guardam seus pertences, trocam para roupas adequadas e vão imediatamente para as fontes termais. Khan, em sua empolgação, passa por muita vergonha e não termina aí. Estimulado, ele sai furioso das termas antes de ser descoberto. Ele não pôde entrar no quarto deles depois de esquecer de pegar as chaves com Sang Lin. Eric está sendo guiado para o seu quarto por uma anfitriã, e ele entra no mesmo corredor que Khan. Com o primeiro à procura de vingança, se ele ver Khan, seria melhor que eles não se encontrassem. Khan pode não ter sorte uma terceira vez, mas a sorte não estava do seu lado neste dia de qualquer maneira, com todas as portas trancadas, tendo que cobrir a virilha e estando no corredor onde corre o risco constante de Eric notá-lo. Ele decide voltar aos banhos, pois Sangley pode ser sua última esperança, mas ele encontra o lugar vazio. Para aumentar a pressão, Eric entra nos banhos. Kong se esconde e acaba testemunhando as preces de Eric aos deuses, algo que talvez fosse melhor não ter visto. Ele precisa se encontrar com o resto do grupo e procurar refúgio em um quarto de qualquer forma. Ele se lembra de que Sang Lane estava bastante empolgado com o Distrito da Luz Vermelha ali perto, então há uma boa chance de ele ter escapulido para lá. Khan vai procurá-lo e, após andar um pouco, ele chega à conclusão de que precisa conhecer as preferências de Sang Ling se quiser encontrá-lo em breve. Esta cadeia de pensamentos o leva a um café de gatos onde as pessoas pagam para poder brincar com os muitos gatos ali, um paraíso para os amantes das adoráveis criaturas. Eis que Sang Lane estava realmente lá dentro. Ele o puxa para fora e o informa da situação. No caminho de volta para a pousada, eles acabam tendo que fazer um pequeno desvio por um banho de pés para escapar de Eric, que parece estar sem fôlego. Embora as coisas devessem fluir melhor agora, isso acaba adicionando outro problema surpreendente à pilha de Khan. Ele brilha intensamente. De volta ao quarto na pousada, o súbito brilho na aparência de Khan não diminuiu, e ele decidiu fazer algo a respeito. Se foi água da primavera infundida com energia alma que causou tanto a estimulação quanto o brilho, então isso é o que pode reverter seu corpo para um estado normal. Despreocupadamente, ele entra nos banhos e a água da primavera faz seu corpo perder o brilho. Eric estava sentado tranquilamente, quase misturado ao ambiente perto de Kong, também mergulhando na fonte. Ele o reconhece e imediatamente tenta iniciar um duelo. Ele sente que toda a existência de Khan é um insulto a Eric, causando-lhe a perda da honra e do orgulho, e então continua jogando sal em seu rosto enquanto está nas fontes termais. Kang convence Eric a adiar a luta, pois certamente causará problemas para os outros e danificará as instalações. Eles concordam em mudar de local assim que colocarem suas roupas de volta. Eric cai nos esquemas dele, e Kang o embosca antes do início real da luta combinado. Ele aproveita isso para escapar da cidade das fontes termais com seu grupo, colocando um fim ao capítulo das fontes termais. A jornada para a capital continua. A princesa Scarlet, Sanglan, Marian e o cara em modo anônimo do navegador de internet chegam a uma pequena aldeia. Eles ocupam uma mesa e pedem comida recém-preparada para o almoço. Os três não conseguem parar de se empanturrar com a deliciosa comida, enquanto Kemi, em sua roupa suspeita de modo anônimo, só pode olhar para eles com inveja. Até mesmo o menor espaço em sua fantasia fará a luz ofuscante sair. Eles dizem para ele esperar até não haver ninguém por perto e então ele poderá comer sua comida embalada em privado. Mesmo que ele tenha vivido apenas de pão até agora, qualquer deslize chamará muita atenção indesejada, com Khan ainda brilhando devido ao excesso de energia alma em seu corpo. Ele não consegue mais se controlar e acaba abrindo uma pequena brecha perto da boca para comer a comida na mesa. A luz dessa pequena brecha faz todos os presentes virarem a cabeça e sinaliza o fim do que era um almoço tranquilo para o resto do grupo. Mesmo ao saírem da aldeia, eles são recebidos por inúmeros olhares, com pessoas até pedindo a Khan para tirar as coberturas e mostrar o rosto. Correr ou empurrar não ajuda quando as pessoas começam a cercá-lo por curiosidade. Eles estão em uma enrascada se isso foi orquestrado por seus perseguidores. As pessoas, quando se deparam com algo estranho, tendem a primeiro afastar o elemento perturbador. Algo incomum geralmente significa problema, doença ou o precursor de uma calamidade. Todos no grupo de iCarly estão arrepiados. Agora que o segredo foi revelado, qualquer coisa pode acontecer, mas sabemos que essa é uma série de comédia. Não há caça às bruxas. As pessoas da vila se curvam ao redor de Khan com reverência. O ancião deste lugar avança, citando uma profecia que diz que um deus descerá dos céus e ele, junto com sua besta sagrada e seus servos, os levará à salvação. Sem surpresa, como protagonista do show, Quan paga a conta. Sang Lan tenta falar para esclarecer esse mal-entendido, mas é interrompida por Quan, que tem um plano diferente em mente. Ele decide capitalizar nessa situação e se declara o deus da profecia, dizendo que Marianne e Ikal são seus servos, e Pet é a besta sagrada de ocultação das lendas. O plano ardiloso funciona. Eles são levados a uma grande casa e Khan é servido com as iguarias locais. Khan mantém essa decisão descaradamente, mesmo após os membros do seu grupo protestarem contra esse tipo de farsa.
Há uma boa chance de que eles descubram a verdade, e partir será ainda mais difícil se isso acontecer. Nesse momento, o ancião entra na sala, informando Khan sobre os preparativos que ele estava fazendo. Todos os cidadãos da vila e mais estão reunidos em uma grande área, aguardando Khan. Ele está visivelmente perplexo e pressionado ainda mais por seus camaradas, que o lembram da gravidade da situação. Há centenas de pessoas reunidas na área, desejando testemunhar um milagre de seu Deus profetizado que veio abençoá-los. Haja luz, diz Colin enquanto brilha ainda mais. Ele começa a emitir um tom azulado agora, enquanto numerosas borboletas voam, atraídas pela luz e pela concentração da energia de alma. Quase passa por um milagre verdadeiro. Khan aproveita ao máximo este momento. Uma das pessoas na multidão pede ao Senhor que realize outro milagre no poço da aldeia, que está seco há muito tempo. Khan sinaliza Singlane ou Poseidon, seu novo apelido para a situação atual, para isso. Com o Almudir na mão, Kalma esmaga o chão com sua força, fazendo rochas profundas subterrâneas se partirem. Água subterrânea jorra. Isso tem que ser outra coincidência, mas Khan apresenta isso de forma muito convincente. Bastante satisfeito com o quão bem as coisas estão indo até agora. Ele acena para seus novos seguidores, incitando uma enorme onda de alegria. Um por um, os seguidores fazem perguntas a Khan, pedindo seus ensinamentos. Elas variam de gênese, criação, o estado do mundo, reencarnação e mais. Khan inventa respostas do nada e prega sua religião do console de videogame. A religião Sparkun continua ganhando seguidores, ela prospera, e novas instalações são construídas para que ele continue sua pregação. De volta aos seus aposentos recém-construídos no templo, Khan está sendo atendido por muitas mulheres, cercado por ouro e ofertas luxuosas. Sanglai, Marianne e Ikalite entram, pedindo para falar com ele a sós. Os atendentes saem. Eles repreendem Khan por ser muito ganancioso e para parar com essa farsa de Deus falso. Eles ficaram aqui tempo suficiente e Khan está esquecendo seus objetivos originais. Levado de volta à realidade, tudo começa a fazer sentido. No meio de uma autorreflexão, o ancião entra na câmara novamente de repente. Ele instiga Khan a sair para se dirigir ao número cada vez maior de seguidores que vieram aprender seus ensinamentos o mais rápido possível. Com suas vestes cerimoniais, Khan espreita por uma pequena janela o literal mar de pessoas lá fora. Há uma multidão até onde seus olhos podem ver. Junto com as reflexões recentes, Khan sabe que isso não é mais sustentável. Já é muito difícil partir, e quanto mais isso continuar, mais pessoas se juntarão à religião e, eventualmente, as coisas ficarão muito feias quando descobrirem que ele é uma farsa. A festa perdeu a janela para sair porque Khan está se divertindo. Eles colocam a roupa de incognito e tentam sair furtivamente, mas são descobertos pelo ancião e alguns outros seguidores. Desculpas não funcionam. Eles querem ir junto com ele, o que, claro, não é possível. A centelha de fé se expandiu para proporções maciças em pouco tempo. O suficiente para rivalizar com outra fé importante na Terra de Mira, a Ordem de Uga, aparentemente a mesma ordem que enviou os perseguidores atrás de Ecarlate e apoiou o grupo incógnito de Eric com o mesmo. Mas Ecarlate e companhia não sabem disso. Os seguidores de Sparkun pretendem buscar a bênção de Khan para ir ao sul e iniciar uma cruzada sagrada contra a Ordem de Uva. A desaprovação de Khan não tem muito efeito, pois o movimento de uma cruzada já começou. Mesmo mantendo os ideais pacifistas da religião, ele teve que lidar com a agitação dos seguidores. Khan precisa inventar algo, qualquer coisa, para fazer com que todos os seguidores desviem sua atenção e energia para algo que não cause um conflito e torne a situação ainda mais complexa para o partido da princesa. Ele faz um novo anúncio a todos, lembrando-os do imenso tamanho da fé, e pede por novos terrenos e um templo para que essa religião prospere ainda mais. A nova terra sagrada seria construída na montanha que ele apontou ao longe. As questões imediatas são adiadas, mas ainda é necessário encontrar uma maneira segura de sair deste lugar para que possam continuar sua jornada sem machucar ninguém ou causar problemas. Enquanto 3 deles discutem essas maneiras, Xingling usa seu conhecimento para criar um projeto para o novo templo. Sim, um homem cuja aparência não condiz com a pessoa por dentro. Ele aparentemente se formou como o melhor de sua turma, e tem um diploma em engenharia e arquitetura, além de ser mestre em espada e general militar. Certamente faz você se perguntar o que está fazendo com a sua vida, não é mesmo? Gradualmente, o templo é construído sem problemas. Um grande novo terreno sagrado é criado para os peregrinos, com o grandioso templo na montanha em seu ápice. Com uma última ordem, Khan e o grupo decolam no balão de ar quente projetado por Sanglane, que funciona com a energia alma de Khan. Eles conseguem decolar em segurança, mas as coisas não vão bem, pois a fase de transformação acaba de terminar. Enquanto Khan e os outros estão felizes agora, pois podem viajar sem parecer muito suspeitos, Sanglane sabe e avisa sobre o novo problema no horizonte. O balão usava a energia de Khan como propulsão, e agora que ele está sem o excesso de energia, é apenas uma questão de tempo antes que comecem a cair. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!